No ano passado, muito antes dessa atual discussão sobre a Amazônia, eu e a professora Sabrina fizemos um vídeo discutindo de como a Amazônia poderia se tornar uma savana e qual a importância dela para o Brasil e para o mundo. Então eu separei um trechinho para trazer para você nesse Gotas de Geografia, para você entender completamente o que acontece nessa Amazônia e por que a gente deve preservá-la a todo custo. Assiste aí. E hoje nós temos um tema um tanto quanto polêmico. Parece até que a gente gosta disso aqui no Agora de Cert, não é? Então, o tema de hoje é: será que a Amazônia brasileira pode virar uma savana? Temos que entender isso. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é a Amazônia. No que consiste essa Amazônia? Bom, a Amazônia ela é um bioma de característica tropical úmida. Basicamente, tropical porque está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, recebe uma grande incidência de sol e, além disso, úmido por causa da sua grande umidade. Oh, claro, né? Então a característica está aí bem definida. E, além do mais, o que ela tem lá? Bom, como você pode perceber aí no seu monitor, você está vendo a Amazônia na primeira imagem maior, a Amazônia completa, a Amazônia de vários, que abrange os diversos países, não só o Brasil. Ela que é a maior floresta tropical do planeta, tá? E logo embaixo você tem a Amazônia brasileira, que cobre nada mais, nada menos do que 49% do território brasileiro. Como você consegue perceber bem aí na sua imagem, a Amazônia, essa daí é a Bacia Hidrográfica Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Dando prosseguimento, abriga 10% de todas as espécies do mundo. 10% de todas as espécies do planeta estão na Amazônia. A maior parte da Amazônia está dentro do Brasil, então ela tem uma importância muito grande. Espécies de fauna e espécies de flora, tá? Seguindo, olha só, olha que imagem bacana feita pelo WWF Brasil. Você consegue perceber aí, ó, são 5.000 espécies de árvores. 70% dos insetos da Amazônia ainda não têm nomes científicos, ou seja, não foram estudados aprofundadamente para ganhar esse nome. 40% dos peixes amazônicos ainda não foram descritos. Na Amazônia também existem 311 mamíferos diferentes. Então ela tem uma diversidade biológica realmente maravilhosa, né? E a gente conhece ainda muito pouco, como a gente vai ver. 33 milhões de habitantes vivem na área da Amazônia, tá? E como é que eles estão mais ou menos divididos, tá? Como é que eles estão ali dentro? Nós temos 1,6 milhão de povos indígenas. Então são vários povos de diversas etnias. São especificamente 370 etnias distintas que habitam a área da Amazônia. De acordo com cada área da Amazônia, de acordo com cada característica da própria floresta, você vai ter a ocupação dessas pessoas com culturas distintas, com crenças distintas, com uma vida distinta dentro daquela floresta, tá? Ainda apresenta povos ribeirinhos, quilombolas e povos extrativistas. Então você pode perceber que muita gente está dentro dessa floresta, convivendo diariamente com essa floresta e sobrevivendo dela também. Bom, mas professor, entendi as características me ficaram bem claras, a gente esmiuçou aí bem, mas qual é a importância efetivamente dessa Amazônia, além das espécies, além da bacia hidrográfica maior do mundo? Qual é a importância? É a única floresta tropical do mundo ainda conservada. Apenas 10% do seu potencial científico foi estudado. 90% ainda não foi estudado, não foi cientificamente qualificado, observado. Então perceba quantas coisas boas a Amazônia pode estar guardando ainda. E se a gente destrói essa floresta antes de pesquisar, existem coisas que a gente talvez nunca venha a descobrir. Então, mais o que? Maior potencial hídrico do mundo. Responsável pelo controle climático. Aí é que está o ponto.
Você vai, vira e mexe, você vai pegar a prova da titia Teteia e você vai ver lá escrito assim: a Amazônia é o pulmão do mundo. E aí eu posso dizer para você categoricamente, não é bem assim. Não é verdade que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia, ela é o maior regulador climático. A importância dela está justamente nisso. O pulmão do mundo, o oxigênio que nós respiramos é um outro assunto, tá lá dentro dos oceanos. A gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Fica para uma próxima. Seguindo, olha que fotinho mais fofinha, mais bonitinha que eu encontrei na internet. Ela fala sobre os rios voadores. Basicamente, o Sol aquece a água do Oceano Atlântico, que vai jogar através das correntes de ar para o continente. Ele vai passando sobre o continente e vai chegar até a Amazônia. Na Amazônia, os rios, a grande capacidade hídrica, ela faz com que muita água evapore. Essa água também vai se associar a esses rios voadores. Além disso, muitas árvores. As árvores, elas captam através das raízes a água do solo, levam até as folhas, aonde elas vão transpirar. Transpirar. É o chamado evapotranspiração. E aí vai jogar mais ainda a umidade na atmosfera. Show de bola, bacanérrimo. As correntes de ar iriam levar em direção à América Espanhola, né, esses rios voadores. Porém, nós temos ali um acidente geográfico chamado Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes faz uma barreira. Então essa umidade, ela se choca contra os Andes e vai correndo, vai sendo canalizada em direção ao sul e o sudeste e o centro-oeste do Brasil, fazendo com que, principalmente durante o período de verão, a gente tenha aquela quantidade de chuvas, aquela umidade toda que a gente tem durante a época de verão. Então a Amazônia está a quilômetros de distância da gente, mas ela é fundamental na potencial hídrico, por exemplo, que nós temos em nossas hidrelétricas e nossas barragens. Mas olha só, por que a floresta pode acabar? Percebe esse gráfico que eu fiz para você através de informações extraídas também do site da WWF Brasil. Olha só, em verdinho aí é o que ainda resta, ou seja, resta aproximadamente 50% do território da Amazônia ainda intocável, preservada. Perceba? Olhando de novo no gráfico, a gente vê que em laranjinha é a parte desmatada. E na área azul nós temos a área degradada, a área que já sofreu diversos tipos de impacto. Impactos de queimada, a chegada da agricultura, diversos outros tipos de impacto, como até mesmo o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal de larga escala, né? Então essa Amazônia está cada vez perdendo mais o seu espaço, perdendo mais o seu potencial, perdendo mais a capacidade de trazer água até o sudeste, né? Ela está cada vez mais sendo impactada nesse processo. Olha só essa matéria do jornal O Globo, que fala o seguinte: com menos verbas para o combate, desmatamento na Amazônia sobe 29%. Com menos verba, você faz menos fiscalização e automaticamente fica livre para que o desmatamento ocorra. E geralmente esse desmatamento é feito nas partes mais de dentro da Amazônia. Então a borda fica ok, mas por dentro está tendo essa captação dessas árvores. Elas vão sendo desmatadas para diversos fins. E por que a floresta não se... Professor, por que a floresta não se renova? Não é só a gente deixar ela parada lá, que depois ela volta, ela cresce naturalmente? Não, filhão, não é fácil assim. Esse processo já tem muito tempo. Como você pode ver aí, ó, ela levou 6 milhões de anos para se formar. O solo amazônico é pobre. O solo amazônico... Existem vários tipos de solo na Amazônia, mas a grande maioria sofre um empobrecimento, tá? Mas a gente vai entender por quê. Vamos lá? O solo é pobre, olha lá. O solo amazônico tá lá. Chega a nuvem, vale lembrar que chove muito, né? Os milímetros de chuva na região amazônica são bem altos, chove bastante. Chega a nuvenzinha, carregadinha e chove. Quando ela chove, essa água vai passando por entre o solo e vai tirando
os seus nutrientes. Os nutrientes vão embora para o lençol freático, fazendo com que essa terra, esse solo, ele fique empobrecido, né? Então, é o processo chamado de, anota aí, lixiviação, lavagem do solo. Show de bola? Lindo, né? Bacana. Então, eu tenho lá a florestinha, olha só que florestinha bacana que eu desenhei para você, arvorezinha, coisa linda, né? Aí você tem lá, ó, o solo. Show de bola. Acima desse solo, você vai ter o que nós conhecemos como serrapilheira. A serrapilheira é o que vai acumular sobre o solo, material orgânico, né? Quando você faz uma trilha, provavelmente você, dependendo da região do Brasil que você mora, você vai encontrar aquela cobertura vegetal e de matéria orgânica sobre o solo. Olha lá, a frutinha caiu a folhinha, a florzinha, o passarinho morreu, caiu, e isso forma material orgânico sobre o solo. Esse material orgânico, que veio das árvores muitas das vezes, vai alimentar o solo. E o solo, rico, forte, vai alimentar também o vegetal, em um movimento cíclico, onde a árvore alimenta o solo e o solo alimenta a árvore. Não é show de bola? Show de bola! Aí o que a gente faz? Pega o nosso machadinho ou a nossa motosserra e vrau! Corta a árvorezinha. E aí o que acontece? E automaticamente a nossa floresta vai para o espaço e se torna o que nós conhecemos como uma savana. Olha só, a imagem da esquerda você tem a savana africana. Ela vai ter uma característica onde ela não vai ter uma cobertura vegetal intensa, ela vai ter vegetação espaçada, com folhas menores, né? Então você vai ter toda uma mudança biológica naquele espaço onde talvez os animais que lá habitam não possam mais habitar, né? E à direita você vai ter a imagem do Cerrado brasileiro, que muitos chamam de a savana brasileira. Tem a característica muito parecida, com grandes campos cheios de gramíneas, né? Como se fossem gramas, e árvores espaçadas. Vamos comparar com a Amazônia? Existe uma diferença muito grande entre elas, tanto hidrológica quanto biológica na fauna e na flora dela, né? Então o impacto ele é muito maior do que a gente pode realmente pensar. É óbvio que todos os problemas de desmatamento da Amazônia não começaram no ano de 2019. Vários e vários governos passaram e muito pouco fizeram de efetivo para segurar o desmatamento na região amazônica. Acontece que hoje a gente tem um discurso vindo do Estado para o desmatamento, para desapropriar terras indígenas, né? Terras de povos primitivos, os povos da floresta, que tão bem convivem com essa área através do extrativismo de forma consciente. É preciso preservar isso. Quanto vale essa Amazônia? Será que vale a pena investir em mineração na Amazônia e perder contra isso regimes hídricos na região sudeste, perder a qualidade do ar, perder o fresquinho que a gente tem, que a Amazônia é o grande regulador de umidade e de temperatura, né? Não só do Brasil, mas do mundo. É isso que a gente tem que trazer para a nossa discussão, pensar de forma consciente, para a gente poder desenvolver, sim, a gente tem que se desenvolver, mas desenvolver de maneira sustentável. Ser sustentável é poder crescer, mas permitindo com que as próximas gerações também cresçam. Não destruir o Brasil das próximas gerações, né? A Amazônia é uma pérola que está na mão do Brasil. A gente tem que defendê-la e construir uma Amazônia cada vez melhor, mais forte, mais protegida. Pensa nisso. Forte abraço e até mais.